Vamos hoje falar sobre o Evangelho no Lar. Em uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Batuíra nos ensina sobre o Evangelho no Lar que o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Foi isso que o espírito de Batuíra nos disse. Agora vamos dar 4 razões que fazem com que o culto no lar seja positivo. Número 1, harmonia ao ambiente e às pessoas que ali vivem. Número 2, paz para a família. Número 3, auxílio no desenvolvimento espiritual dos participantes. Número 4, conhecimento acerca da doutrina. Mas como fazer o culto no lar? Então, primeiro, escolha um dia e um horário, sempre os mesmos, e reserve-os para reunião semanal com os membros da família. Se você morar sozinho, faça sozinho. Segundo, abra a reunião com uma prece de sua preferência. E eu agora vou ler para vocês, como exemplo, uma prece de Icleia. Jesus, amado Mestre, pastor de nossas almas, nós confiamos em Ti, Senhor. E por que confiamos? Olhamos firmes para o futuro, na certeza de que Tu nos ampara neste caminho de pedras e de espinhos, mas também, Senhor, de vitórias. Sabemos que a Tua mão amiga jamais nos deixará ao desamparo e, por isso, Jesus, nós sorrimos. Nossa crença em Ti repousa, Senhor, no Teu infinito amor, que não desampara, que não esquece, que não acusa, que sempre perdoa. Pai amoroso, concede que, assim como estamos agora unidos, estejamos sempre confiantes e certos da vitória final do bem. E nós, que já temos tudo, Senhor, porque temos a nossa energia em Ti, te pedimos, por esses que nada têm, porque não tiveram a fé desperta em seus corações. E que o nosso templo de oração, que no caso é a nossa casa, estamos confiantes de que Tu pairas acima de todas as coisas. És a luz de todas as vidas, e para Ti convergimos, nós, poeira que somos, dos grandes caminhos. Que assim seja, Senhor. Essa prece está na revista Novo Horizonte, 1956, ano 4, número 14. Muito bem. Então agora abrimos a reunião com uma prece. Terceiro, faça a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura pode acompanhar a sequência do livro ou ser aleatória, ou seja, você pode começar na introdução do Evangelho, lá na introdução, ou escolher abrir o Evangelho onde você quiser, mas sempre colocando o dia em que aquela leitura foi feita. Bom, após a leitura, podem ser feitos breves comentários sobre o trecho lido. No entanto, discussões ou desvio da conversa para assuntos que não estejam em acordo com os propósitos do culto do lar devem ser evitados. Quinto, rogue a Jesus em favor do lar, onde está sendo feito o culto do Evangelho e das pessoas presentes, familiares, amigos e a todos os que estiverem necessitando de auxílio e de luz. Bem,
Antes de nós encerre com uma prece de agradecimento a Deus. Mas antes de encerrarmos, nós podemos fluidificar uma água. Nós podemos colocar sobre a mesa um recipiente de vidro, né? E antes de encerrarmos o culto, nós podemos fluidificar essa água. A água fluidificada é a água normal, magnetizada e acrescida de fluidos curadores. Então, como acontece a fluidificação da água? Nós podemos pedir às correntes espirituais que ali presentes para fluidificá-la. Em geral, a fluidificação é feita durante sessões espíritas, né? Pelos espíritos dali desencarnados. Mas, como nós estamos em casa, né? Assim como os espíritos fazem nas sessões espíritas, eles podem fazer também na nossa casa, mas também nós, espíritos encarnados, podemos dar a nossa colaboração. A participação de nós, dos espíritos, na fluidificação da água se dá por meio de preces e da imposição das mãos. Então, nós vamos... A água que está na nossa mesa, nós podemos colocar as nossas mãos, né, em direção da água e vamos ver agora como é feita a fluidificação da água. A água é um dos elementos de composição mais simples da Terra e é também um dos mais receptivos e sensíveis às cargas energéticas do ambiente. Excelente condutora de força eletromagnética, a água absorve os fluidos sobre ela projetados, conserva-os e, quando ingerida, transmite esses fluidos ao organismo de quem a bebe. O processo de fluidificação, assim como seu resultado sobre a água, é invisível aos nossos olhos, sendo essenciais a nossa fé e a confiança para que o tratamento tenha o efeito desejado. A água é uma molécula polar, composta facilmente absorvida pelo nosso organismo. Em razão de suas propriedades, a água é uma base pura na qual a medicação espiritual pode ser impressa. Bem, agora nós vamos ver o que é que se deve evitar ou ainda não se deve fazer. Primeiro, não se deve transformar o culto no lar em reunião mediúnica. Os lares não estão preparados para reuniões de desenvolvimento mediúnico, para reunião de desobsessão, para reunião de passas, etc. Isso só deve ser feito na casa espírita. Não há necessidade também de preparar o ambiente com flores, imagens e retratos. Evitar polemizar, iniciar ou incitar discussões, desviar o assunto para conversas mundanas. Essas atitudes desequilibram o ambiente e alteram o padrão vibratório do ambiente. E ainda, não se deve usar as reuniões como pretexto para discutir problemas familiares. Esse não é o momento indicado para isso. Eu estou com esse problema, vamos agora aqui no nosso culto do lar ver se eles nos falam alguma coisa. Não devemos fazer isso. Agora vamos ver o que é que contribui positivamente para a reunião. 1. Música suave, em baixo volume. Ela favorece as vibrações e as preces. 2. Manter-se concentrado e atento ao que está sendo lido. 3. Evitar as preocupações mundanas e os pensamentos que possam desequilibrar a harmonia do ambiente durante o culto no lar. Agora, nós vamos falar outros livros que podem ser usados, porque durante o culto no lar, você pode ler o Evangelho, mas também você pode escolher um livro
e um livro para escolher um texto dentro desses livros para ler. Então, nós temos, por exemplo, o livro Vinha de Luz, nós temos Fonte Viva, temos o Pai Nosso, temos o Caminho, Verdade e Vida, temos o Sermão da Montanha. Então, são livros que nós podemos escolher para, no culto do lar, escolher um trecho para ler, tá? E agora, então, para finalizar, nós vamos fazer a leitura de um texto que foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, o Poder da Fé. Está em Instruções dos Espíritos. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho. Ele está lunático, sofre muito. Ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria. E nada seria impossível a vocês. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17. A confiança do homem em si mesmo faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, devemos entender as palavras de Jesus pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta e que nós podemos transportar são as dificuldades, as resistências, a má vontade, mesmo quando tudo está correndo bem. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. O poder da fé tem aplicação direta na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido magnético que está livre no universo. Aquele que possui um poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram vistos como milagres, mas, na verdade, eles não passam de consequência de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Graças a Deus. Então, encerramos, meus irmãos, essa nossa palestra dizendo que devemos ter fé. A nossa fé é que vai nos ajudar no nosso caminho. Graças a Deus.